Crise climática é uma expressão que tem sido muito utilizada para evidenciar a situação ambiental do planeta com relação às mudanças no clima. Estas mudanças são variações na temperatura, precipitação e nebulosidade em escala global. Apesar da Terra já ter experimentado mudanças no clima, o aquecimento global está acontecendo de forma muito mais rápida e desta vez não está relacionado a causas naturais, e sim com a atividade humana. Este impacto humano, embora muito mais intenso e frequente nos últimos séculos, ocorre desde o surgimento e dispersão dos humanos pelo planeta há milhares de anos. A Terra já aqueceu e esfriou repetidas vezes conforme recebeu mais ou menos luz solar por conta de mudanças sutis em sua órbita, ou quando a energia emitida pelo Sol variou. Com o crescimento da atividade humana, entretanto, a temperatura passou a aumentar de forma acelerada, principalmente devido aos gases de efeito estufa liberados na queima de combustíveis fósseis, utilizados em veículos, indústrias e residências. Nos últimos anos, o mundo tem ficado mais quente. A velocidade e a extensão do aquecimento global é mais grave do que qualquer evento semelhante nos últimos 2.000 anos. As mudanças climáticas afetam, além do meio ambiente, todos os aspectos da vida humana, incluindo a saúde e economia. Especificamente no âmbito da saúde, já afetam as novas gerações. Se o aquecimento chegar a 2 graus Celsius, prevê-se que 90 a 200 milhões de pessoas correrão um risco de contaminação por malária, ebola, dengue, cólera, vírus do Nilo Ocidental e doença de Lyme ou borreliose. A produção de cereais poderá diminuir em 50%, a de milho em 25% e a de soja em 10%. Haverá também aumento da desigualdade social e dos conflitos devido ao efeito da escassez de água e de pouca previsibilidade das colheitas. De 663 milhões a 3 bilhões de pessoas ficarão ameaçadas pela escassez de água, atingindo o nível global. Os índices de chuva estão em declínio contínuo desde 1970, enquanto as temperaturas seguem aumentando. As geleiras, que são fonte de água doce para muitas populações, poderão derreter de forma significativa por causa da crise climática. Na Groenlândia, por exemplo, pode haver derretimento completo do gelo. As intensas secas no verão vêm sendo seguidas por invernos cada vez mais rigorosos, um fenômeno conhecido como desúde. Os desúdes ameaçam milhões de animais devido à falta de pastagem, congelamento das patas e abortos causados pelo frio e morte. Ecossistemas também sofrerão fortes danos. Prevê-se perda de 95% da maioria dos corais, perda de mais de 40% de angiospermas na Amazônia, 25% de espécies extintas, entre outros danos florestais. Mega tempestades, tufões, ciclones e furacões, antes raros, estão cada vez mais frequentes. O aumento na temperatura dos oceanos é o principal motivo. Causadas pela evaporação intensa de água, essas tempestades se formam em alto mar e deixam um rastro de destruição por onde passam. Há iniciativas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, que já estabeleceram medidas urgentes para combater as mudanças climáticas, como melhorar a educação e conscientização, integrar medidas nas políticas, entre outras metas, descarbonizar a economia e diminuir a quantidade de dióxido de carbono emitida, a proteção e recuperação das florestas naturais como alternativa de maior potencial para diminuir a quantidade de carbono do ar, sobretudo o resgate de habitats costeiros como mangues, salinas e camadas de algas marinhas que acumulam carbono 40 vezes mais rápido que as florestas tropicais.
Outra possibilidade é restituir a turfa, que também é depósito de carbono. Em biologia, mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. Podem ser causadas por erros de cópia do material durante a divisão celular, por exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, mutagênicos químicos ou vírus. As mutações geram variações no conjunto de genes da população. Mutações desfavoráveis podem ter sua frequência reduzida na população por meio da seleção natural, enquanto mutações favoráveis, benéficas ou vantajosas podem se acumular, resultando em mudanças evolutivas adaptativas. As mutações são consideradas o mecanismo que permite a ação da seleção natural, já que insere a variação genética sobre a qual ela irá agir, fornecendo as novas características vantajosas que sobrevivem e se multiplicam nas gerações subsequentes, ou as características desfavoráveis que desaparecem juntamente com os organismos mais fracos. Uma borboleta pode produzir uma prole com novas mutações. A maioria destas mutações não terá efeito. No entanto, uma delas pode mudar a cor dos descendentes desse indivíduo, tornando-os mais difíceis de serem vistos por predadores. Se essa mudança de cor for vantajosa para a borboleta e prejudicial ao predador, a chance dessa borboleta sobreviver e produzir sua própria prole será um pouco maior, e com o tempo, o número de borboletas com essa mutação representará uma maior proporção da população. Já as mutações maléficas são as alterações no DNA que causam erros na sequência das proteínas, podendo resultar em doenças. Uma enfermidade causada por mutações em um ou mais genes é chamado de doença genética. Algumas mutações podem estar presentes em todos os descendentes dessa célula, e certas mutações podem provocar que a célula se torne maligna e, consequentemente, cause cancro ou câncer. Uma percentagem muito pequena de todas as mutações tem, na verdade, um efeito positivo. Estas mutações benéficas levam a novas versões de proteínas que ajudam o organismo e futuras gerações a adaptar-se melhor a mudanças ao seu ambiente. Outros genes influenciam o desenvolvimento do corpo, mutações físicas. Em plantas, em animais marinhos, que são ectotérmicos, ou seja, a temperatura de seus corpos é controlada diretamente pelo ambiente. E em último estudo, também em mamíferos, a atividade metabólica de animais é maior em climas quentes. A evolução molecular dos mamíferos é mais acelerada nessas regiões tropicais. Na última década, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Auckland analisaram pares de mamíferos da mesma espécie e descobriram que o DNA dos que vivem em climas quentes muda com mais rapidez. O estudo ajudaria a explicar a riqueza da biodiversidade dos trópicos, já que a taxa de evolução seria maior nessas regiões mais quentes. Os resultados indicam que os animais tropicais faziam 1,5 vezes mais estas substituições genéticas do que aqueles que vivem em regiões mais frias. Em latitudes mais altas, onde os ambientes são mais frios e menos produtivos, animais frequentemente conservam suas energias, hibernando ou descansando, para reduzir suas atividades metabólicas. Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, falou de um cenário dramático ao referir-se ao último relatório de 2020 da Organização Meteorológica Mundial, a OMM. 2021 será outro ano mais quente do que o normal e, como lembra Frejá Van Bork, cientista do Serviço de Mudança Climática Copérnicos da União Europeia, os últimos 6 anos foram os 6 mais quentes desde o início dos registros confiáveis, há 28 anos atrás. A pandemia fez com que 2 importantes cúpulas sobre o meio ambiente fossem adiadas. Além disso, esta peste tirou em grande medida a luta contra o aquecimento da agenda internacional. Como lembra a Organização Meteorológica Mundial, OMM, a desaceleração da economia relacionada à pandemia de Covid-19 não conseguiu deter os motores da mudança climática nem a aceleração de seus impactos.
Na cúpula do clima de Glasgow, em 2020, os países deveriam ter apresentado planos de redução das emissões de gases de efeito estufa mais rígidos do que os oferecidos até agora no Acordo de Paris, mas dos 200 países que assinaram o acordo, somente 75 o tinham feito. É por isso que se espera que 2021 seja determinante, e também pelo regresso à luta contra o aquecimento por parte dos Estados Unidos, representado pelo presidente Biden. Os Estados Unidos da América apresentará suas metas de redução de emissões até 2030. O Acordo de Paris estabeleceu que, para evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, os países deveriam reduzir suas emissões de tal forma que, a partir de 2050, estas teriam de desaparecer. O problema neste momento envolve principalmente dois dos países mais poluentes do mundo, os Estados Unidos e a China, responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais. No final de 2020, a China comprometeu-se a endurecer um pouco seus planos e prometeu alcançar a neutralidade de carbono, ou seja, emitir tanto quanto retira da atmosfera, até 2060. A biodiversidade mundial diminuiu de forma alarmante nos últimos 50 anos. Mais de 25 mil espécies, quase um terço das conhecidas, correm o perigo de desaparecer. As mudanças climáticas serão responsáveis por 8% delas. A atividade humana, o consumo de combustíveis fósseis, a acidificação dos oceanos, a contaminação, o desmatamento e as migrações forçadas ameaçam formas de vida de todos os tipos. Estima-se que um terço dos corais, dos moluscos de água doce, dos tubarões e das arraias, um quarto de todos os mamíferos, um quinto de todos os répteis e um sexto de todas as aves estão prestes a desaparecer. Este impactante parágrafo do livro A Sexta Extinção, da jornalista e vencedora do prêmio Pulitzer Elizabeth Kolbert, é resumo extremamente realista da situação atual da biodiversidade natural no planeta Terra. As 5 anteriores se desenvolveram nos últimos 400 milhões de anos, devido fundamentalmente aos meteoritos e às erupções vulcânicas. A sexta extinção, no entanto, corresponde às ações do ser humano. Nos últimos 60 anos, a população de focas monge no Mediterrâneo sofreu uma redução de 60%. Cientistas europeus afirmam que 75% da massa de insetos voadores sofreu redução desde 1990 em parques naturais, e as mudanças climáticas e os pesticidas são as principais causas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos contabilizou 2.500.000 colmeias em 2015, data do último relatório, contra as mais de 5 milhões de colmeias de 1998. As abelhas são as principais polinizadoras das plantas. 100 espécies de cultivos proporcionam 90% dos alimentos à humanidade, e 71% deles são polinizados por abelhas. Para sobreviverem, muitos animais terão de mudar a cor de suas peles. Essas mutações benéficas podem salvar espécies ameaçadas pelas alterações climáticas. Num planeta com menos neve e onde o solo marrom passa a ser mais visível, espécies como as lebres americanas marrom, que mudam a cor de seus pelos para branco durante o inverno, não têm dificuldade em confundir-se com a paisagem branca de inverno, para evitarem a predação de modo a sobreviverem. A explicação para a coexistência de indivíduos com pelo branco e marrom passa pela adaptação e evolução das espécies, para se tornarem mais resilientes ao ambiente. A mudança sazonal das penas ou do pelo é desencadeada pelo fotoperíodo. Quando o número de horas com luz atinge um nível determinado, há uma produção hormonal que faz com que a transformação aconteça. Lembrando que no hemisfério norte, quando nos aproximamos do inverno, os dias ficam bem curtos, com menos incidência de luz, comparado às horas de luz de um inverno no hemisfério sul. Estas mutações genéticas da mudança da cor dos pelos nas estações do ano ocorrem em alguns indivíduos e em outros não.
Portanto, sempre haverá indivíduos que vão estar mais bem preparados do que outros ao ambiente em que vivem, porque têm características genéticas que permitem uma melhor adaptação. Logo, serão os que dominarão uma população, que se multiplicarão e sobreviverão, camuflados e invisíveis aos seus predadores. As doninhas do sul dos Estados Unidos e as lebres na Irlanda, por exemplo, evoluíram para manter a pelagem castanha todo o ano, como uma saída para uma adaptação genética em manter a camuflagem onde a neve é intermitente ou rara. Quanto mais enxergarmos estas discrepâncias particulares de coloração entre a fauna e o ambiente que os rodeia, mais próximos estaremos dos impactos das alterações climáticas e como ela afetará cada vez mais a biodiversidade. Uma revisão nas pesquisas pelos estudiosos demonstra que animais e plantas com as mutações genéticas também desenvolvem mudanças em padrões de comportamento. A pulga de água, um pequeníssimo crustáceo, depende da temperatura como poucos animais. Além disso, também se reproduz assexuadamente, ou seja, não se reproduz a partir da união do óvulo com um gameta masculino. As células sexuais femininas se desenvolvem sem ter sido fecundadas. Este mecanismo de reprodução assexuada, conhecido como partenogênese, é iniciado por um sinal ambiental ou químico. No caso das pulgas de água, é o calor do ambiente. Durante os meses quentes, se reproduzem mais e as crias são fêmeas. No inverno, a taxa de reprodução é menor e são machos. O biólogo da Universidade da Flórida, Brett Sheffers, afirma que a mudança climática está afetando a genética, a fisiologia, a distribuição e comunidades das quais esses animais fazem parte. E que esse exemplo fornece a evidência mais abrangente de como a mudança climática pode alterar todos os processos que governam a vida no planeta. Os genes estão mudando, a tolerância às altas temperaturas está mudando e as características físicas, como o tamanho do corpo ou a cor, estão mudando, disse Sheffers. Em uma escala maior, as espécies estão alterando seu alcance geográfico e estamos vendo sinais claros de que ecossistemas inteiros estão estressados, acrescentou o biólogo especializado em mudança climática. Uma suave confusão nas estações do ano atinge o planeta. A antecipação da primavera pode causar um desequilíbrio nas relações entre espécies, como na polinização, por exemplo. As temperaturas mais quentes estão alterando o comportamento e distribuição de muitos pássaros. Em latitudes elevadas, enquanto as florestas boreais do Canadá avançam cada vez mais ao norte no Ártico, uma das áreas mais vulneráveis ao aquecimento, a maioria das espécies do extremo norte está diminuindo. Para o pinguim Adelaide, a remoção das geleiras da Antártida está aumentando o número de animais da espécie. Em termos globais, a cobertura vegetal e o solo castanho do planeta parece ter aumentado, em contrapartida, árvores mais altas estejam desaparecendo. Nos oceanos e mares, pode parecer equilibrado, enquanto 52% das espécies adaptadas às águas mais quentes têm prosperado, a mesma percentagem de espécies de águas frias diminuiu. Em terra, a metade das populações de vertebrados desapareceu em 40 anos. Em 2015, o frio extremo causou a morte de 170 mil alpacas no Peru, pelo efeito Dzud. Em 2010, o calor intenso matou metade da população de cacatuas negras de bico curto, uma espécie ameaçada da Austrália, na cidade de Hoppenton. E desde 1994, já morreram mais de 45 mil dos maiores morcegos do mundo, conhecidos como raposas voadoras, em 21 ondas de calor. O aquecimento dos polos está fazendo com que o salmão do Alasca pare de migrar, o que impacta diretamente a alimentação dos ursos. Uma raposa do Ártico, fêmea, com 1 ano, fez uma viagem épica, andando pelo gelo das ilhas Svalbard, na Noruega, até o norte do Canadá.
O animal percorreu aproximadamente 3.500 quilômetros em apenas 76 dias, controlado por uma coleira GPS. O que mais impressionou os pesquisadores não foi a distância total percorrida, mas sim a velocidade da raposa. O animal percorreu, em média, 46 quilômetros por dia em busca de alimento, mas em um só dia o animal chegou a cobrir 155 quilômetros. Segundo o jornal britânico Guardian, pesquisadores acreditam que a raposa usou o gelo marinho como meio de transporte e que o gelo marinho desempenha um papel fundamental para raposas das montanhas migrarem entre áreas, encontrarem outras populações e acharem comida. Isso mostrou a capacidade excepcional desse tão jovem ser. As raposas do Ártico são animais incrivelmente resistentes, com sua pelagem grossa e focinhos curtos. Podem sobreviver a temperaturas de até 50 graus Celsius negativos. Os animais têm patas recobertas de pelos até nas solas, que as ajudam a resistir a climas inóspitos. No inverno, a comida para a raposa é escassa e eles geralmente seguem predadores maiores como os ursos polares e se alimentam do resto deles. Segundo especialistas, com o aquecimento global, as renas de Svalbard podem ser a tábua de salvação das raposas do Ártico. Os pequenos predadores podem sobreviver de carcaças das renas mortas. Mas o encolhimento do bloco de gelo polar está causando um impacto na população de raposas do Ártico. Elas não podem mais andar para a Islândia e, com o tempo, a população de Svalbard pode acabar completamente isolada. Por isso, segundo o Guardian, a jornada da raposa revela preocupações sobre como o impacto da mudança climática no gelo marinho pode afetar a migração de animais. Este é um exemplo de como o gelo do mar é importante para a vida selvagem no Ártico. A jovem fêmea se adaptou com facilidade ao novo ecossistema, substituindo sua alimentação à base de animais marinhos por uma dieta formada basicamente por pequenos roedores conhecidos como lemmings, até o rastreador deixar de emitir seus sinais. Cientistas alertam que grupos de ursos polares podem ser extintos até 2100. Existem hoje no mundo cerca de 25 mil ursos polares, divididos em 19 subpopulações, que são encontradas no Alasca, Sibéria, Canadá, Groenlândia e no arquipélago de Svalbard. Com o degelo das calotas polares, muitos ursos têm sido encontrados afogados longe dos seus territórios naturais, vítimas do deslocamento de imensas massas de gelo que se separam, acabando por derreter, deixando os ursos muito longe de algum local firme e levando a que, apesar de serem excelentes nadadores, acabem por morrer. Segundo o grupo de especialistas em ursos polares da IUCN, o número de indivíduos dessas subpopulações decaiu cerca de 22% nos últimos 17 anos, verificando-se também uma diminuição do peso médio dos animais, assim como um aumento da mortalidade neonatal. Uma percentagem preocupante que leva o urso polar à categoria vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e mostra o risco elevado de se extinguir na natureza.